Céus, né? Você pode estar pensando, como assim o ensino domiciliar é abandonar a noção tradicional de currículo, né? Quer dizer, como é que nossas crianças vão aprender trigonometria, né? Se eu não tiver um currículo? Então, calma, né? O que a gente está querendo mostrar aqui, e que é muito importante, é que não, o ensino domiciliar não é você transformar a sua casa numa pequena escola. Não é isso. Sabe por que não é isso? Porque a sua casa já é uma grande escola. Já é um imenso espaço de aprendizado por si só. Nas relações que a criança estabelece com outras crianças, primos, vizinhos, parentes, irmãos. Nas relações com os adultos. Por isso é tão importante a gente ser um adulto preparado mesmo, né? Eu não tenho conhecimento técnico. É por isso que você está estudando, por isso que você está fazendo esse curso. E conhecimento técnico a gente tem que buscar sempre. Seja o professor lá em sala de aula, que está sempre fazendo a formação continuada, sendo nós, como pais e como mães. O John Holt, ele conta uma história num livro dele chamado Ensine do Seu Jeito, que ele fala a história de uma mulher que ela passou pelo ensino domiciliar, se formou numa das universidades mais renomeadas do mundo, que é Harvard, e a mãe dela era analfabeta. E ela só soube disso quando ela já tinha 10 anos de idade. Porque a mãe dela foi aprendendo junto com os filhos. E isso é o grande barato, é um grande gostoso do ensino domiciliar, sabe? Essa parceria, esse aprender junto. Então, como a gente também, muitas coisas a gente não sabe, a gente vai ali naquele nível da criança, no crescente junto com a criança. Claro que quando as crianças forem maiores, adolescentes, você pode buscar pessoas especializadas para trabalhar determinados assuntos, determinados conteúdos, determinadas abordagens curriculares, nada impede, né? Você buscar essa tutoria, essa parceria. Agora, o que a gente precisa pensar? Vem, vamos pensar juntas aqui. Como você acha que a humanidade, vou falar de humanidade, sabe? Que as gerações que vieram antes de nós, a nossa ancestralidade, tá? Não tô falando só dos nossos avós, dos nossos tataravós, mas dos avós, dos nossos tataravós, dos avós, sabe como? Lá atrás, desde sempre, né? Vocês me entendem. Antes da invenção da escola, como a gente conhece a escola atualmente, né? Nesse jeito da escola ser escola hoje. Como você acha que o conhecimento era transmitido de uma geração para outra? Como que você acha que o conhecimento era abordado, lidado? Pensa aí um pouquinho. Isso mesmo. Pela experiência dos mais experientes. Não era? Os anciãos tinham um papel importante nas comunidades, né? Porque eram detentores de conhecimento, de sabedoria. Na educação a gente ainda mantém um pouco isso, né? Os professores mais velhos, que estão mais tempo em sala de aula, olha quanto conhecimento ele acumulou na vida, na existência, né? Agora, claro, que também pelo exemplo, né? As crianças viam o exemplo, como, olhando lá como que se faz o pão, aprende a fazer o pão. Olha lá como que se cultiva uma horta, olhando o ciclo, as estações, como é que eu vou plantar tal coisa, né? E onde que esses experts, né, que esses experientes, que essas pessoas que tinham conhecimento aprofundado sobre determinada coisa, onde essas pessoas estavam? Elas estavam lá num espaço de escola? Não necessariamente. Elas estavam na comunidade, na vida comunitária, no convívio entre as pessoas. Eu não estou com isso dizendo que a escola é um espaço para a gente tacar pedra, abominar. Quem dera, né, a gente tivesse aí uma regulamentação que a escola pudesse oferecer algumas coisas, por exemplo, a gente usar um laboratório, a criança participar de uma aula de educação física. Seria maravilhoso, não é? Uma troca para algumas coisas, mas enquanto a regulamentação no Brasil não vem, isso é assunto para uma outra aula,
O que eu estou dizendo é que o convívio entre as pessoas, esse se alicerça ou se enraiza ou emana de onde? Da família, gente, né? Da família. Então a família é o alicerce que emanam essas relações da vida comunitária. E algumas pessoas, elas questionam, elas criticam, dizem assim, no ensino domiciliar a criança não vai aprender a se sociabilizar, ela vai ficar numa bolha. Olha, os estudos, as pesquisas mostram que as crianças que foram ensinadas em casa, tiveram o ensino domiciliar, elas têm um nível de sociabilização incrivelmente melhor do que as crianças não sociabilizadas. Eu até tenho um estudo feito em Montessori mostrando as crianças que as famílias aplicam Montessori em casa e na escola e as crianças que não aplicam, como que é essa normalização também das crianças. Porque a gente pode falar sobre isso num outro momento também, mas é para a gente pensar que o homeschooling, ou unschooling, ou travel schooling, que são modalidades, né, do ensino domiciliar. Então, o homeschooling é ensinar em casa, né, como a gente viu ali na definição do MEC na aula passada, né? É o processo de aprendizagem dessas crianças é feito fora de uma escola. Não quer dizer que é só em casa. A criança pode ir para uma oficina de arte, ela pode ir para uma escola de balé, ela pode ir para outros espaços na sociedade, na comunidade, mas a família é responsável por formar, por trazer esse currículo, para orientar. Não fica delegado totalmente à escola ter todos esses espaços. A família assume essa responsabilidade integralmente, né? Ou pode ser um unschooling. Um unschooling é a total desescolarização. Eu não sigo currículo algum, eu sigo a criança, só o interesse da criança. Também algumas famílias fazem essa opção. E é a opção que o John Holt propõe. E de certa forma, todo mundo que está fazendo homeschooling é um desescolarizado, né? Tirou da escola. Não está dentro daquela estrutura escolar, não é? É uma forma de desescolarização, tá? E o traveling schooling, que é aprender viajando. Gente, é meu sonho, né? Que maravilha. Sabe a família Schumann? Que eles viajavam no veleiro? Pesquisa aí pra você ver como é que estão esses guris. Será que eles não se sociabilizam? Será que eles não se formaram? Será que não são pessoas bem realizadas, né? Então, a gente precisa construir um conceito claro do que é o homeschooling antes de entrar nisso, tá bom? Porque senão você vai falar, eu tô fazendo homeschooling, não tá. Né? Que nem homeschooling parcial. Eu não acredito em homeschooling parcial, gente. Por quê? Porque eu acho que é obrigação de toda a família acompanhar o estudo da criança. É ou não é? Não é responsabilidade do pai, da mãe? A escola é um apoiador, é um desses recursos na comunidade, na sociedade que a gente vai e aciona. Mas quando a criança chega em casa, eu vou olhar o material, eu vou ver se tem dúvida, se tem alguma coisa. Eu posso, claro, dar um suporte maior, falar de uma forma diferente da escola, ter às vezes até um tutor para auxiliar nisso e ser bem intencional nessa caminhada de aprendizagem da minha criança. Mas a criança, ela está dentro de uma estrutura escolar, percebe? Por que não é um homeschool? Tá bom? E toda família que quer migrar da escolarização para o ensino domiciliar, a gente aconselha fazer um período de unschooling, sabe? Geralmente as famílias americanas fazem muito isso. Fica lá 3 meses, 6 meses, sem pensar em escola, em currículo, 1 mês, um tempo. Para quê? Para vocês se ambientarem, para vocês começarem a perceber como que funciona a nossa vida, os nossos relacionamentos, sem essa parte, essa parcela chamada escola. Como que eu vou organizar minha rotina? Como que a gente vai encaixar nisso o horário, o tempo que era da escola? O que a gente vai fazer nesse tempo? E ali vai ser um exercício de autoconhecimento e de conhecimento uns dos outros. É um exercício muito profundo de aprender a se relacionar, gente. Não é simples, dá vontade de desistir. No começo eu quis desistir. Por isso que é importante cursos como esse, comunidades como essas, para a gente trazer as nossas angústias e a gente vai ver o que um passou, outro já passou, nos apoiam, nos ajudam. Na época eu tive muito apoio da Sheila, aqui, da Despertar, e de Montessori, e tive também o apoio da Fernanda, minha amiga, que faz homeschooling já há mais de 10 anos nos Estados Unidos com os filhos, e das mães também
que eu pude participar ali do nosso homeschooling participativo, mas olha, tem hora que você fala, ai não, não quero, quero desistir. Porque é uma coisa nova, e como tudo que é novo nos tira da nossa zona de conforto, não é? E pede da gente crescimento. Então, por isso que você precisa querer fazer o homeschooling. Porque vão ter momentos que você vai pensar em desistir. Então, se você não ter clareza do seu senso de missão, do porquê que você está fazendo isso, o que te move para isso, você não vai ter força para continuar. Mas depois que a gente embala, menina, você não quer fazer outra coisa na vida. Porque essa liberdade que você tem e a maneira como as crianças se desenvolvem é incrível, tá? Então, a gente tem esses termos, que a gente pode aprofundar mais ali na área de impresso, se vocês tiverem interesse. Porque o importante, por hora, é a gente focar no seguinte, que existem muitas, muitas, muitas maneiras de adquirir uma habilidade da qual nós precisamos. E um curso com aulas bem elaboradas é apenas uma dessas formas. E assistir uma pessoa na sua frente falando sem parar, para milhões de informações por segundo, para depois você fazer uma prova, né? Se fosse de fato uma forma eficiente de aprendizado, os índices de avaliação dos nossos estudantes, né, no mundo todo, não só no Brasil, seriam mais elevados. É ou não é? Você não acha? Você sabe disso melhor que eu, né? E as empresas, elas também não precisariam investir tanto que elas investem em formação, né? Que o sujeito chega lá, sai com o diplominha da faculdade, chega, na realidade não é aquilo para o exercício da profissão que ele estudou para exercer, não é? Tem que ser aprendiz, tem que ser trainee, tem que ser estagiário, para ver se dá uma melhorada aí nessa formação que foi deficitária. Então, a gente não precisaria gastar milhões, né, de dólares em campanhas para, por exemplo, pedir às pessoas para lavarem as mãos. Não é? Esse dinheiro podia ser melhor investido no combate a doenças, as questões de saúde e outros fins, a fome, erradicar tantas coisas, né? Por quê? Porque as pessoas teriam aprendido na escola esse princípio estritamente elementar da prática sanitária que evita milhares de doenças e até a morte. Isso para citar apenas 2 singelos exemplos, né? Mas eu poderia ficar horas falando sobre isso, tá? Então, meus queridos, minhas queridas, para encerrar essa reflexão sobre o conceito do ensino domiciliar, eu deixo vocês com esse trechinho da conversa que eu tive com a minha amiga Fernanda Warnor pelo Instagram, tá? Tem um videozinho que vai estar disponível aqui, que há 10 anos pratica esse olhar homeschooling com os 3 filhos de idades diferentes, né? E ela diz assim, abre aspas, vou ler a fala dela. Para mim, homeschooling é ensinar em casa para sua família de acordo com os objetivos e filosofia de vida da sua família. Não é reproduzir a escola em casa. Eu vou pedir para você fazer um exercício. Pode ser? Aplicar isso que a gente conversou nessas 2 últimas aulas. Eu vou pedir para você encerrar essa aula aqui, tá? Não importa o que você está fazendo, para aqui tudo. Não dá sequência, não continua. E olha para dentro de você, sabe? Respira e olha para dentro de você, para essa sua busca que te trouxe até aqui esse curso. Para essa comunidade de famílias, de pessoas que estão buscando o homeschool Montessori. E com muita sinceridade. Eu sei que às vezes é difícil a gente se enxergar, né? É um exercício muito doloroso, não é simples. Mas com muita sinceridade com você mesma, investe alguns minutos ou até alguns dias, né? Dependendo, a gente às vezes precisa processar mais profundamente, para definir dentro de você o que é o ensino domiciliar para você, o que é o homeschooling para você. E escreve. Escreve isso em um diário, em um caderno, nos notes do celular, mas escreva. Não existe certo ou errado, tá? É a sua construção pessoal do adulto preparado que você está se tornando cada dia mais. E se você desejar compartilhar conosco no grupo de discussão, ter dentro de você essa clareza, é fundamental. Então fique à vontade, tá? Para compartilhar lá com a gente.
para que você tendo essa clareza dentro de você, tudo começa primeiro dentro da gente, você vai conseguir permanecer no dia mal, você vai conseguir avaliar o aprendizado dos seus filhos, o aprendizado e o poder de caminhar o dia a dia no seu ensino domiciliar, tá bom? Porque você vai saber para onde eu estou indo, quais são os meus objetivos, então eu consigo mensurar o meu sucesso ou não nesse objetivo. Então, revisando nessas nossas duas aulas, né? Nessa aula a gente construiu uma visão, um conceito do que é o ensino domiciliar. A gente viu que é preciso olhar para dentro de nós e começar a desconstruir a velha noção de currículo e enxergar outros espaços como sendo ricos, ambientes de aprendizado e conhecimento valioso, principalmente o ambiente da família, de casa, né? A começar pela nossa própria casa, o nosso convívio familiar, tá bom? A gente continua a nossa conversa nas próximas aulas. Um beijo no coração.